Vamos agora para a nossa 10ª e última parte do nosso treinamento de humanização do atendimento ao munícipe. Nessa parte, nós vamos lembrar aquilo que a gente brinca de chamar dos 7 pecados do serviço público, que são 7 comportamentos que eu sei que muitos de vocês já não fazem assim, mas só para lembrarmos um pouquinho, para que fique claro que você tem a missão e a obrigação de evitá-los. São 7 comportamentos que, se você não tem, com certeza você conhece muito servidor público que tem esses comportamentos. Enfim, então vamos aqui lembrar alguns deles. O primeiro grande pecado do serviço público, tratar o cidadão com apatia, com desdém, com desânimo, né? Nós sabemos que o serviço público é cansativo, você passa horas e horas a fio atendendo, tramitando processos burocráticos, muitas vezes ouvindo reclamação do munícipe que não vem com as informações precisas. É natural que ao longo do dia a apatia surja, né? Nesse momento, eu peço um conselho. Para um pouquinho, vai tomar um café, dá uma relaxada um pouco. É melhor perder 10, 15 minutos do atendimento do que tratar o cidadão com apatia. Nós sempre brincamos que isso é um sinal prematuro de que o funcionário já se aposentou em serviço. O cansaço das atividades naturais, das atividades habituais, leva a essa apatia. Então evite. Se perceber que está sendo apático, que já não tem mais o mesmo gás de motivação, é hora de dar uma relaxada, tomar um ar e voltar para atender o cidadão com todo o vigor e toda a emoção que nós já comentamos aqui. O segundo pecado do serviço público é o que a gente chama de ficar despachando os usuários, né? Muitas vezes é aquela coisa assim, você quer se ver livre deles o mais rápido possível, porque muitas vezes você tem aquela sensação que se não fosse ele, você poderia estar fazendo outra coisa mais interessante ou mais importante, né? Então você quer se ver livre o mais rápido possível, dando informações complementares, não ouvindo, né? Nós falamos várias vezes nos outros vídeos da importância de escutar o munícipe, entender os porquês, né? Nós sabemos que isso não é tão fácil, nem sempre tão divertido, tão prazeroso, mas evite despachar o cidadão, né? Querer resolver da forma mais rápida possível. Isso é um grande pecado no serviço público, né? E a ideia aí, muitas vezes a gente brinca assim, que trata bem o cidadão, mas a ideia é se livrar dele com essa cara gentil, forma... Não, eu pedi para que ele fosse buscar determinado documento, mas eu fiz de forma educada. Vamos lembrar, isso é um erro, isso é um grande pecado do serviço público, tá? O terceiro grande pecado do serviço público é ser frio com o usuário, né? Muitas vezes nós já falamos da importância da comunicação e a comunicação torna isso mais próximo, mais caloroso, né? O serviço público envolve atividades normalmente burocráticas, então essa frieza é meio natural. Olha, você tem que preencher tal formulário, você precisa de tal documento, você tem que preencher essa informação. Tentar trazer essa informação da forma mais calorosa possível é sempre muito importante. E lembrando, esse pecado é trágico em alguns ambientes, como a saúde, assistência social, porque o munícipe já procurou o serviço público, o atendimento do serviço público, já com uma certa vulnerabilidade. Então, tenta ser caloroso, vamos evitar esse pecado de ser frio com o usuário. Outro quarto pecado capital do serviço público é tratar os usuários com condescendência. O que é condescendência? De forma superior. Olha, eu sou servidor público, inclusive me desacatar é crime, tá vendo aqui a plaquinha, né? Então isso, demonstrar essa importância, né? Isso é um grande pecado, nós sabemos que isso é muito comum, principalmente em posições hierárquicas um pouco mais altas, tá? Então, falar com o usuário de cima para baixo, nós falamos, por exemplo, na questão de falar na altura dos olhos, principalmente com pessoas com deficiência, e usar palavras que eles não podem compreender. Palavras ou termos, né? Você já viu na SOP 2 se essa informação tramita com o formulário 115? Né? Ou você precisa pedir uma licença ambiental? Você já deu entrada na vigilância sanitária? São termos que muitas vezes o cidadão comum ele não compreende. Então, entender o nível do cidadão com que você está falando e usar palavras adequadas ao entendimento dele, independente do termo técnico correto. Não quer dizer que você vai deixar de usar o termo técnico correto, mas simplesmente explicar, olha, isso aqui é a Secretaria de Obras, né? Então é um outro órgão. Esse formulário, esse documento que eu falei aqui, essa guia de recolhimento, a GAN, enfim, essa sopa de letrinhas que nós costumamos usar no serviço público, explica para ele, pergunta, você entendeu? Né? Isso é importante para que ele não tenha esse ar de superioridade que muitos servidores, infelizmente,
no atendimento acabam transparecendo ao munícipe. E o quinto pecado é trabalhar como um robô. Nós falamos da importância de padronização, mas ter padrão não quer dizer que você vai trabalhar que nem um robozinho, né? Tem que fazer aquilo, tal, aí eu tenho que fazer 80 atendimentos por dia, então eu tenho que encerrar rápido. Gente, ninguém é robô. Vocês são seres humanos. Se nós estamos falando em humanizar o atendimento, é essencial que você não robotize suas funções. Quem aqui não foi atendido por um atendente de telemarketing ou de qualquer outro serviço de atendimento e o atendente parecia um robozinho fazendo pergunta? Posso falar com o senhor Matheus? Eu tenho aqui o que da empresa tal, quero fazer uma oferta para você. Qual a chance efetiva de eu fechar um contrato novo? E talvez, como a gente falou de valor, talvez se tiver um valor econômico significativo, mas no nosso caso, como a gente já falou de valor público, trabalhar que nem um robô, aí acaba com a nossa ideia de humanização. Então evita trabalhar como um robozinho, né? E aí é um negócio importante que nós vamos lembrar que essa robotização é algo que parece que está se tornando generalizado, né? Já lhe ocorreu que parte da população fica correndo de um lado para o outro sem estar consciente. E a essa questão da robotização vai de acordo com outros pontos que nós já levantamos aqui. É importante que você entenda exatamente as atividades das unidades executoras, que leia a carta de serviço e entenda as etapas intermediárias. Senão, você vai ficar como um robô. Estou fazendo isso? Não, porque eu tenho que fazer. O porquê que você faz, como você faz, qual a emoção e por que o cidadão precisa desse serviço. Porque senão você fica com um robozinho. Não, eu entreguei, eu dei entrada no alvará. Se você não entende muitas vezes o porquê, a robotização acaba sendo natural. Tá? Sexto pecado, fazendo só o que está no manual. Nós falamos a importância da padronização e nós falamos a importância da carta de serviço. Mas não é porque existe padrão e existe uma carta de serviço, que nada mais é do que um manual de operações no serviço público, que você vai fazer só o que está ali. Nós já falamos em outro vídeo de exceder as expectativas do munícipe. Então, não é só o que está ali, existe margem. Você é um ser humano, você tem liberdade de pensar, de questionar e de pensar um serviço público um pouco melhor. Se isso demanda de uma autorização de uma outra esfera, para o atendimento com o munícipe, olha, eu acho que a gente pode fazer um pouco diferente aqui do que está descrevendo na carta de serviço, ou do que foi padronizado, ou que nos foi passado em determinada reunião, ou instrução normativa. Me dá uns minutos, vou conversar com o meu chefe, vou conversar com o superior, vou conversar com o departamento que atenda. Então é importante tentar resolver o problema do munícipe da melhor forma possível, né? Porque quando as regras e regulamentos são criados, mais para a conveniência da organização que para o cidadão. E esse é um ponto importante, né? Muitas vezes a padronização e o texto que você vai encontrar nas cartas de serviço, eles foram pensados para facilitar o serviço da própria organização, das atividades meio. E são vocês, atendentes, que podem entender não só das atividades meio, mas também do munícipe. Então, é uma forma de vocês entenderem que o padrão e a carta de serviço está errado. Nós vamos falar um pouco de responsabilidade, mas aqui já fica o ponto. É responsabilidade de vocês identificarem um padrão falho, uma instrução falha. Mas para descobrir isso, só indo além do manual. Não é porque não está previsto que vocês não podem fazer determinada atividade, né? É importante tentar sempre atender o munícipe da melhor forma, né? E ele tem muito a ver com o robozinho, né? Com a robotização do serviço. Muitas vezes a robotização se dá ainda pior ainda com base no manual. E aí, na verdade, o atendimento, a qualidade e a sensação de humanização despenca. Usar o bom senso, né, no lugar de somente seguir os regulamentos. No serviço público, não é porque existe padronização, não é porque existe carta de serviço que não há lugar para o bom senso. O bom senso sempre tem que prevalecer. Porque quando você padroniza, ou cria regulamentos, ou cria normas, você estabelece isso com base no mais comum, nas atividades mais usuais, naquele tipo de atendimento mais usual. Só que as pessoas são diferentes, atendimentos específicos vão surgir, e aí o bom senso, o discernimento de vocês é fundamental para um bom serviço público. Sétimo pecado, obrigando os clientes a ficar dando voltas. Quem nunca aconteceu isso?
né, de você ir no setor. E outra, o munícipe muitas vezes vai ao lugar errado, ele não entende a organização administrativa de uma prefeitura antes de procurar determinado serviço público. Então é importante, e aí voltamos a falar da importância de termos carta de serviço disponíveis a todos os atendentes, que em qualquer ponto da prefeitura, com qualquer atendimento, mesmo que não for atendimento de sua habitualidade, não fica despachando o cidadão, não, isso não é aqui, isso é em tal lugar. Abra a carta de serviço, verifique aquele serviço, verifique as normas, os documentos necessários, já dê informações mais precisas. Infelizmente, se não tiver jeito desse serviço continuar ali, indique ao local correto. É muito comum, e nós vemos isso em diversos lugares, que simplesmente manda para outro lugar porque acha que lá vai ter informação. Chegando lá, não é lá, é em outro órgão, né? E às vezes o município tem que percorrer 3, 4 locais, 3, 4 órgãos, se for presencialmente ainda pior, né? Ou ficar ligando para 3, 4 números de telefone para obter determinado serviço. Então, conheça o serviço da municipalidade para não fazer o munícipe ficar dando voltas, né? Muito menos quando você está prestando um serviço na qual você tem total responsabilidade. Se tiver que pedir diversos documentos, peça todos de uma vez, né, da forma mais simplificada possível. Faça, então, inclusive, que o cidadão tenha que ir para casa, voltar, pegar um documento, o serviço fique picado, parcelado. Então, esse é um grande pecado, né? E principalmente evite essa frase, gostaria muito de ajudá-lo, mas não é do seu departamento. Vamos lembrar que o seu departamento é a prefeitura municipal, né? Então, tente orientá-lo, evite que dê voltas, né? E use a carta de serviço para entender serviços que não necessariamente são de sua alçada. E como nós falamos da responsabilidade, é importante vocês entenderem a importância de vocês. Esse espaço de humanização é justamente para que vocês coletem essas informações, essas lacunas, esse excesso de manualização, um padrão inadequado, né, para que possa evoluir o serviço público, né? Então cabe a vocês, justamente, que estão na linha de frente com o cidadão, coletarem essas informações. Não há como as unidades executoras entenderem do serviço público na percepção do cidadão. É para você que ele vai fazer a reclamação. É com você que ele vai reclamar, é com você que ele vai contar as histórias dele, é você que vai entender, muitas vezes, que um serviço desenhado nem sequer está atendendo ao cidadão da forma como ele precisa. Tá? Então, vocês serão um agente ativo num processo de melhoria municipal, dos serviços públicos municipais, né? Trazendo essas informações justamente para os grupos e os comitês de melhoria contínua para que possam analisar essas sugestões e alterar os padrões, alterar os regulamentos, alterar a carta de serviço com novas inclusões, com novas sugestões, serviços que podem ser alterados, unificados, né? Muitas vezes, a gente já falou da importância das reclamações, das próprias reclamações dos munícipes, muitas dessas informações vão chegar até vocês, um primeiro canal de comunicação, né? Muito poucos cidadãos vão parar o atendimento com você, insatisfeito, ou querer fazer e ir para a ouvidoria. Na verdade, quando ele vai para a ouvidoria, o descontentamento já é muito grande. Uma pequena sugestão, ele não vai se dar o trabalho de fazer isso, né? E lembrando que a carta de serviço sempre vai ter campos como outras informações da carta de serviço, na qual vocês vão poder incluir tudo aquilo que entenderem importante, né? Qualquer falha, qualquer procedimento específico, nessas outras informações haverá campo específico para cada serviço. Então, esses campos serão preenchidos através da percepção de vocês, que só quem está na linha de frente, atendendo todos os dias o cidadão, pode saber. Gente, foi um prazer tê-los conosco nessa série de vídeos. Espero poder ter contribuído um pouco para a melhoria do atendimento público. Sei que não é fácil, sei que é desgastante para vocês que estão na linha de frente, interagindo com o munícipe. Eu entendo que deve ter horas que você tem vontade de jogar tudo para o alto, mas eu agradeço, primeiro, a vocês por terem escolhido ser servidor público e ter escolhido fazer o atendimento ao cidadão. É a parte mais importante. Engaje nessa responsabilidade e espero poder ter contribuído um pouquinho. Um forte abraço e muito obrigado.